O jogo começa nos mostrando Florence, a protagonista da história. Nesse primeiro capítulo nós conhecemos um pouco de sua rotina, que é bastante simples e comum. Florence trabalha no escritório, aparentemente no setor de contabilidade, um trabalho que ela não parece gostar muito. Nós também descobrimos que ela não tem um bom relacionamento com sua mãe. Ela é bastante isolada e passa o tempo ouvindo músicas em seus fones de ouvido e curtindo posts das pessoas. Durante uma faxina, Florence encontra algumas fotos e desenhos antigos e acaba se lembrando de sua infância. Ela gostava muito de desenhar e colar figuras, mas sua mãe sempre a repreendia, mandando ela ir fazer as tarefas da escola e coisas assim, o que deixava Florence bastante aborrecida. Nós também vemos algumas fotos de Florence com suas amigas que se afastaram dela no decorrer do tempo, e isso explica seu isolamento, o sentimento de desencaixe que ela provavelmente sente desde a infância. Florence guarda a caixa onde encontrou essas lembranças e volta aos seus afazeres. Enquanto ela andava pela rua, seu celular descarrega, o que a obriga a largar os fones de ouvido. Nesse momento, Florence escuta um som de violoncelo nas proximidades. Um homem estava se apresentando numa praça com uma certa multidão assistindo. Isso a deixou fascinada, afinal de contas ela é apaixonada por arte. Ela reencontra aquele cara um tempo depois. Florence estava andando de bike e avistou ele, o que chamou sua atenção e fez ela cair da bicicleta. O homem vem ajudá-la e eles começam a conversar. Seu nome é Chris e ele chama Florence para um encontro. Ele leva ela numa cafeteria onde eles se conhecem melhor e depois um passeio. Então chega o fim do encontro. Florence e Chris começam a trocar mensagens e o relacionamento deles vai se desenvolvendo. Chris conta para Florence sobre seu sonho de ser um violoncelista bastante conhecido e famoso, e isso deixa ela fascinada, e também reacende o desejo dela de ser pintora. Na casa dele, Florence encontra uma inscrição que ele havia feito. Eles conversam e Chris demonstra estar bastante inseguro com isso, mas ela o motiva a seguir em frente e tentar. Chris consegue e os dois comemoram. Nesse tempo, Florence volta a praticar desenho e faz algumas ilustrações de Chris. Eles passam mais tempo juntos e os meses vão passando. No momento em que eles estão fazendo compras no mercado, o casal tem sua primeira briga. Isso deixa os dois bastante chateados por um momento, mas então eles fazem as pazes e resolvem morar juntos. Chris se muda para o apartamento de Florence e assim começa a convivência entre os dois. Durante um tempo eles se entendem muito bem, conseguem se acostumar a viver junto, mas com o passar dos meses a rotina começa a se mostrar presente e isso meio que afasta eles. É perfeitamente normal a rotina fazer parte de um relacionamento e o casal se acostumar com a presença um do outro, mas para Florence e Chris esse estágio desenvolveu para um outro caminho. Com o tempo, Florence deixou de praticar pintura e desenho e Chris já não estava mais tão feliz tocando seu violoncelo. O casal passava muito tempo brigando e isso foi desgastando o relacionamento deles, ruindo aquilo que eles tinham juntos. Eles foram se afastando cada vez mais até chegar num ponto em que o que eles tinham já não era mais tão significante e assim Florence e Chris terminam. Florence fica bastante abalada com o rompimento. Pintar perdeu o significado e o trabalho voltou a ser monótono. Muito diferente do momento em que ela começou a namorar Chris e conviver com ele. Aquilo dava gás para ela trabalhar e ser mais produtiva. Ela ficava animada até fazendo algo que não gostava. Então chega um dia em que Florence liga para sua mãe e conversa com ela. Uma ligação mais franca, diferente das anteriores que ela demonstrava ser mais seca nas respostas e um tanto impaciente. Com o tempo ela vai se esquecendo de Chris e seguindo com sua vida. Ela encontra seu material de pintura e decide voltar a pintar. Não demora até que ela poste sua arte na internet e comece a vender alguns quadros. Florence então sai de seu emprego e resolve viver de suas obras, chegando até a participar de uma exposição. Muita gente gosta e compra suas pinturas e agora com o apoio de sua mãe, ela vive o seu sonho. Florence é um jogo curto e simples, sem grandes mecânicas ou uma história profunda, mas isso não tira a preciosidade que tem esse jogo, com uma campanha de no máximo 35 minutos. É interessante ver as diferenças entre cada estágio da vida de Florence, como ela passou tanto tempo com seu sonho preso numa gaveta, as amigas que se afastaram dela e o relacionamento ruim que ela tinha com sua mãe, talvez por causa das cobranças. Florence não tem diálogos, então não tem muito bem como a gente saber de algumas coisas com certeza. Então, por obra do acaso, Chris surge em sua vida e consegue reacender a chama de Florence, motivando ela para reviver seu sonho e voltar a desenhar e pintar. O modo como eles se apoiavam e desenvolviam seu relacionamento, superando as adversidades e cada um indo atrás de seu sonho. Mas então a rotina chega e o relacionamento deles começa a fraquejar e ruir, até chegar o dia em que tudo aquilo acaba. E isso é algo muito real e que muitas pessoas vivenciaram ou vão acabar vivenciando algum dia. Por mais incrível que um relacionamento possa ser, independente do quanto os dois combinam e se dão bem, não existe garantia nenhuma de que
quando a paixão acabar e a rotina que vem acompanhada do amor fazer parte, as coisas vão permanecer bem. As coisas acabam e isso machuca muito, assim como a Florence ficou bastante ferida no fim de seu relacionamento com Chris, voltando ao estágio cinza semelhante ao início dessa história. Um mundo sem cor e monótono, sem vida. Era assim que Florence via sua realidade antes de se encontrar com Chris naquela praça. Ouvir sua música e se apaixonar por ele. O tom amarelo que representa alegria começou a ser presente na sua vida, assim como outras cores. E esse é um ponto da história que eu gosto muito, o lance das cores e de como elas dão emoção para essa história, até mesmo na ausência delas. E quando eles terminam, aquele estágio volta, mas agora é pela ausência de alguém que Florence amava, uma pessoa com quem ela se acostumou a conviver e que de repente já não estava mais ali com ela. E isso a entristece muito durante um bom tempo, até que ela consegue superar Chris e voltar com sua arte. As cores voltam para sua vida e ali permanecerão dali pra frente. Florence foi uma boa experiência, apesar de não ser o estilo de jogo que eu costumo jogar, a história dele me cativou muito, pelo fato de que, apesar de toda a simplicidade desse jogo, nós podemos nos identificar com a protagonista e com sua história. Nós conseguimos entender como ela se sente em cada estágio de sua vida, mesmo sem nenhum diálogo, porque muitos já vivenciaram isso. O jogo está disponível na Steam e é bem baratinho, compensa muito dar uma chance, porque por mais que eu tenha feito um vídeo sobre ele, isso não chega nem perto de realmente viver essa história e curtir a trilha sonora que é realmente impecável. É um jogo muito emocionante e prazeroso de jogar. Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até esse momento, espero que vocês tenham gostado dessa história. Se possível, deixe seu like e considere se inscrever no canal para apoiar o meu trabalho e ver mais vídeos como esse. Fiquem todos bem, tenham uma ótima semana e tchau pra todo mundo.